dia. Estamos começando aí mais um Café com Cloud, que é uma live que eu faço toda terça às 8h30 da manhã. E o objetivo dessa live aqui é eu responder as dúvidas de vocês aí referente a computação em nuvem, esses projetos com cloud, dúvidas técnicas, dúvidas de carreira aí na área de computação em nuvem. TechDev Linux, bom dia. Nuvem Oracle está crescendo. Seria uma boa tirar a certificação deles? Cara, a nuvem da Oracle hoje, ela está entre se eu não me engano, é a quarta do mercado. Quarta ou quinta do mercado aí, a gente tem, antes da Oracle, a gente tem em primeiro lugar a AWS, depois Azure, Google, e se eu não me engano é a Alibaba Cloud, e aí depois que vem a da Oracle, ou tem a da IBM na frente. A gente não vê muito utilização no mercado. Quando você conhece uma delas, por exemplo, quando você é bom em AWS, vamos pensar que você é bom em AWS, fica muito tranquilo trabalhar com Oracle, porque as coisas são muito parecidas, tá? Então você não precisa ficar tirando para todos os lados. Um conselho meu é se especializar em uma plataforma, ser bom em uma coisa, porque aquele cara que faz um pouquinho de cada coisa e tal, generalista, o mercado já está bem saturado desse cara aí. O mercado hoje precisa de pessoas boas em coisas específicas, os especialistas, que é o cara que se destaca mais no mercado. E isso aí sempre foi assim, né, em todas as áreas. Hoje na nossa área de tecnologia está ficando assim também. Antigamente a gente precisava conhecer de tudo, hoje quanto mais especialista melhor. Por que isso? Pensa num médico, né? Eu gosto de dar sempre esse exemplo. No médico a gente tem o clínico geral, que é o cara que conhece um pouco de cada coisa, e tem um médico especialista lá, tem o médico do coração, tem o médico... Por exemplo, agora eu vou no médico no ombro, pô, mega específico, né? Esse cara aí é um cara que ele é mais especialista, é mais confiável, é um cara que ganha mais, né? Uma consulta com um médico desse é mais caro. Ainda não cheguei nesta parte do curso, mas como fica a questão das sessões de login no Autoscale, já que muda de instância? A pergunta do Everton. Muito boa essa pergunta, Everton. Existem duas possibilidades, tá? Uma possibilidade é você não utilizar a sessão dentro da sua instância, e essa é a melhor possibilidade. Você usar um Elastic Cache, por exemplo, para colocar a sua sessão. Então você armazena ela em outro lugar, ao invés de armazenar dentro da instância. Melhor possibilidade, você ganha escalabilidade, sua sessão está sempre garantida ali, e o seu Autoscale vai funcionar perfeitamente. Mas tem uma outra possibilidade que no Load Balance você consegue habilitar uma funcionalidade que ele mantém a sessão estabelecida pelo período que você definir ali. Você define o período de manter essa sessão estabelecida. Então você consegue fazer isso lá no Load Balance. Resolve o problema. Então nem é questão de Autoscale, sim do balanceamento, né, do Load Balance. Mas tu vai chegar ali no treinamento, eu explico certinho e mostro. Fala, Alexandre, bom dia. Tenho uma dúvida. Preciso montar um servidor de domínio em cloud. A AWS seria uma boa? Alexandre, hoje a AWS é a maior plataforma de cloud que a gente tem no mercado, né? Então com certeza seria uma boa. Agora, você quer subir um AD, né? Você tem serviços, você tem um AD como serviço dentro da AWS, não precisa nem subir um servidor. E outro ponto que você tem que ficar atento é que você vai precisar de uma VPN aí, né? Entre os seus clientes e o seu controlador de domínio. Mas sim, funciona perfeitamente. Bom dia, preciso migrar um domínio de internet para a AWS, mas ele tem 160 caixas de e-mails para criar. Se usar o Workmail vai ficar caro. Tem alguma dica? Cara, assim, ó, hoje, né, quando a gente fala de serviços de e-mail, o que a gente vê utilizando, 90% aí das empresas, é usar e-mail como serviço, né? E a gente tem o Workdocs, que é da AWS, tem o Google Workspaces, que é da Google, e tem o Microsoft 365, que é o da Microsoft. Existem outros aí, mas esses são os mais utilizados. Todos esses tu vai pagar por usuário. Hoje, soluções de mercado, cara, é muito raro tu ver alguém quebrando cabeça com um servidor de e-mails. É muito, muito raro, assim. Dá muito trabalho, não vale a pena gerenciar um servidor de e-mail. Você tem essas aí de mercado, o Workmail, né? Google Workspaces e o Microsoft Azure. Aí depois você vai cair naqueles que você quebra a cabeça aí, como as locadoras da web, que funcionam uma semana sim, uma semana não. Tem que entender o que você quer, né? Se você precisa de e-mail que funcione ou não. Existem soluções mais baratas nesses provedores comuns aí, só que aí é aquela coisa que a galera sabe como funciona, aí que eu não vou nem entrar em detalhes.
Qual a sua sugestão para gerenciar o Kubernetes em cloud, AWS ou Azure? Perguntou o Anderson. Anderson, cara, vai depender qual que você está mais familiarizado, né? Se você vai perguntar para mim, eu vou te dizer que é AWS. E aí tu vai perguntar por que AWS, eu vou te falar porque é o que mais se usa no mercado hoje. Então, quando a gente mais usa no mercado, eu acredito que seja o melhor, né? Eu te aconselharia usar a AWS lá. Tem um serviço para gerenciar isso aí lá. O EKS da AWS, que vai te ajudar com isso. Agora, se você já está familiarizado, já trabalha com Azure, utilize Azure, né? Depende qual que você está mais familiarizado aí. Estou fazendo um intensivão de AWS para Cloud Practitioner. Está sendo puxado pra caramba. Dicas de aproveitar melhor. Cara, quando eu fiz a Cloud Practitioner, eu só li um PDFzinho lá. Porque eu já sabia, eu já conhecia a Cloud, né? Uma dica que eu te dou principalmente para Practitioner, ela é bem simples. É só conhecer o serviço, saber para que ele serve, para que eles... É basicamente isso que a Cloud Practitioner faz. Saber para que servem os serviços, fala sobre o suporte da AWS, fala sobre segurança compartilhada, Well Architected Framework, coisas básicas aí que a gente precisa conhecer da AWS. Ela é uma prova bem tranquila mesmo, tá? Não tem nada de demais. Uma dica é, cara, conhecer os serviços, saber para que praticar. Se tu me perguntar uma dica, praticar. Se está sendo puxado para você, talvez você não saiba ainda bem a AWS, então eu te aconselho a não pensar em passar em prova, e sim a conhecer os serviços, saber para que eles servem, começar a utilizar eles, utiliza um pouco de cada um, entra na console e tal. Uma dica que eu te dou, depois que você conhecer e souber utilizar os serviços, aí você pensa em fazer a certificação. Não consigo monitorar EC2, mesmo liberando as portas. O monitoramento da AWS é bem limitado. Vamos lá. Você está tentando monitorar com os Zabbix, certo? Você pode integrar os Zabbix com o CloudWatch e aí pegar os monitoramentos do CloudWatch. E aí você pode instalar o agente dos Zabbix dentro da instância. E aí tem que liberar aquelas portas do agente lá. Não sei aonde que você está liberando as portas, mas é bem tranquilo, é extremamente simples. Só tem que ver onde é que está o teu Zabbix, aonde que está a EC2, que rede que eles estão, se uma rede se comunica com a outra, se você está em rede pública ou em rede privada. Mas é bem simples, é só você liberar aí, é só você instalar o agente dos Zabbix na instância. Ele vai monitorar tudo que o agente monitora. Você pode integrar também os Zabbix com o CloudWatch e pegar os monitoramentos já do CloudWatch. Você falou que o monitoramento da AWS é limitado, você pode instalar o agente do CloudWatch dentro da sua instância EC2. E aí você cria os seus monitoramentos, não precisa ter um Zabbix para isso. Pouca gente sabe que você pode criar monitoramentos personalizados no CloudWatch com o agente instalado. Você monitora várias coisas que não tem monitoramento padrão. Então, é uma dica aí. O Maicon perguntou se tem vantagem monitorar serviços da AWS com Zabbix se já tem o CloudWatch nele. Cara, é que depende, assim, às vezes você tem ambientes híbridos, né? E aí você quer concentrar todo o seu monitoramento na mesma ferramenta. Aí faz sentido. Agora você subir um Zabbix só para monitorar os seus serviços na AWS não faz muito sentido. Vale mais a pena aí você usar os próprios serviços da AWS, como o CloudWatch, por exemplo. Aí você, cara, tem várias integrações que você pode fazer e criar monitoramentos personalizados e tal. Integrar com Grafana, fazer várias coisas ali. Ó, o Éder falou que ele já instalou o agente, já liberou a porta do agente, mas não traz os dados. O Éder, faz o seguinte, cara, eu vou te dar uma dica. Eu não sei se é um ambiente de teste ou um ambiente de produção. Se for um ambiente de teste, começa liberando todas as portas no teu Security Group. E dá uma olhada na tua Network SL. Se tu estiver bloqueando o Network SL, pode ser a Network SL. Começa liberando todo o teu ambiente, fazendo um ambiente mais permissivo. Não sei se tu está rodando isso aí em Linux ou Windows. O Windows tem que ver o firewall do Windows também, que pode estar bloqueando, tá? Esse agente. O que mais que pode ser? Bloqueio de Security Group, bloqueio de Network SL. Tipo de rede que você está usando. Se for rede privada, você não vai ter acesso. Teria que entender onde que está esse teu Zabbix server. E algum firewall na própria instância ali que possa estar te bloqueando. Então confere se isso aí tudo está liberado. Vê se o agente está rodando, né? Vê se a porta do agente está ouvindo certinho lá, dá um comando para ver se a porta dele está rodando. E aí qualquer coisa você pode olhar lá nos logs da sua VPC o que pode estar bloqueando. Vamos lá, Alves.
Entrevista técnica para analista de infra cloud exigindo conhecimento em Windows Server. Qual base devo focar para apresentar? Bom, tem que ver quais exigências, né, que eles têm de Windows Server, mas deve ser para trabalhar com ambientes Microsoft dentro da AWS. Então você precisa conhecer aí o Windows Server para trabalhar como analista de infra de cloud, né, nessa vaga que você tem aí. Então você tem que focar nos pré-requisitos se você quer trabalhar nessa empresa. Vamos lá, é aquilo, né? Você tem que entender qual é a empresa. Se é uma empresa que você deseja trabalhar, você precisa cumprir os pré-requisitos dela, assim, qual o nível de conhecimento em Windows Server que eles exigem e qual o nível de conhecimento. Então, talvez seja legal você fazer, né, essa entrevista técnica aí e ver quais são as exigências que eles têm, olhar antes os pré-requisitos. Para conseguir monitorar com os Zabbix serviços de terceiros, precisa instalar ele dentro de uma EC2 que esteja rodando na AWS? Cara, não precisa, né? Você precisa ter, para monitorar com os Zabbix, você precisa ter um Zabbix Server instalado em algum lugar. É claro que se seu Zabbix Server estiver em cloud, na AWS muito melhor, né? Porque você não precisa garantir banda do seu lado. Eu já tive um cenário desses há muitos anos atrás, quando a gente trabalhava com infraestrutura local. Eu tinha uma central de monitoramento, eu não usava esses Zabbix em cloud, sofria pra caramba quando meu link caía, alarmava todos os meus clientes. Depois disso, no final, ainda trabalhando com com clientes locais, eu subi esses Zabbix para dentro da AWS, cara, resolveu muitos dos meus problemas, porque eu não precisava mais ter um servidor local ali rodando no meu ambiente. Então, putz, eu tinha um servidor ligado 24 horas só para ter esses monitoramentos. O servidor era bem meia boca, dava um monte de pau. E ainda tinha problema de link demais, assim. Então, depois que eu levei isso para a AWS, resolveu todos os meus problemas. Eu subi uma central de monitoramento lá, com os Zabbix, monitorando os meus clientes locais. E não subi em EC2, com RDS e tal. Cara, resolveu muito dos meus problemas. Para iniciante em Linux, usar bastante Linux Server em uma EC2 e colocar na máquina local também um dual boot com Linux, cara, pode ser, tá? Eu vou te dizer que eu sempre trabalhei com Linux, só que eu nunca consegui usar o Linux como estação de trabalho. Sempre trabalhei com Linux Server, sempre servidor, nunca usei ele como estação de trabalho. Mas, ô Maicon, olha só, agora nesse mês já, né? Hoje é dia 4. Nesse mês vai acontecer um treinamento de Linux dentro do Cloud Pro. Então, se você está começando com Linux, se você assina o Cloud Pro, você vai fazer esse treinamento de Linux aí, que é justamente para a galera que quer começar com Cloud. Tem muita gente que quer começar com Cloud e não conhece Linux. A gente vai colocar aí dentro do Cloud Pro esse treinamento de Linux, tá? Já saiu algum serviço que contemple o banco Firebird? Na minha visão, somente com 2 instâncias, uma para o banco e outra para a aplicação. Flávio, não, cara, não tem serviço que vá sair para Firebird, né? Firebird como serviço, e eu acredito que não vai ter, porque hoje aí aplicações mais robustas, a grande maioria utiliza MySQL, Postgre, Oracle, SQL Server, esses bancos aí que são os mais utilizados de mercado. Acredito que para Firebird não vai ter nada assim como serviço, né? Aí temos que subir ainda servidores Linux e tal para poder rodar um Firebird, Linux ou Windows, eu sempre subi. Fechou, galera? É o seguinte, acabou o meu café. E para quem não sabe, essa live ela acontece toda terça, 8h30 da manhã, ela começa e ela termina junto com o meu café. Meu café já terminou faz uns 10 minutos, mas eu ainda segurei aqui falando com a galera. Fechou? Valeu, abraço, fui.